Ou seja, vamos dizer que a gente tem um background por padrão que a gente vai utilizar em várias telas. A gente tem uma cor por padrão que a gente também vai utilizar em várias telas. Então a gente tem esse theme provider aí do Styled Components que a gente pode passar ele em volta de todo o nosso componente. E com isso, todos os componentes ali utilizando o Styled Components vão ter acesso a essas cores. Então eu não preciso ficar escrevendo de novo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje então a gente vai falar sobre o Styled Components, como que a gente consegue utilizar ele aqui dentro do React Native, beleza? Mas claro, ele serve tanto para o React Native quanto para o React.js. Então a gente vai mostrar como que a gente consegue utilizar ele, o porquê utilizar ele e por que eu utilizo ele e não Style Sheet, né? Que é o que a gente poderia utilizar nativo aí do React Native, beleza? Então bora pro código, vamos lá. Primeira coisa, eu criei um projeto novo, então eu só criei um projeto e já deixei essa estilização aí. Criei uma view e um texto dentro, então só pra gente poder agilizar, que se você quer aprender a criar um projeto do zero, entender ele, eu vou deixar o link aqui do vídeo, a gente tem no canal tudo passo a passo, explicando toda a estrutura do React Native, tudo bem detalhado. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar a ver os códigos, se a gente quiser utilizar o Styled Components, então eu estou aqui na documentação deles, recomendo que você também dê uma olhada depois, tá? Então para a gente utilizar, ele mostra aqui que a gente vai utilizar qual que é a sintaxe que a gente utiliza e também que a gente vai escrever CSS mesmo, né? Que é o mais bacana, porque a gente vai conseguir utilizar esse CSS aqui no React Native e basicamente a mesma coisa lá no React.js, também utilizando o Styled Components. Então a gente constrói basicamente o mesmo estilo para os dois aí, que é bem bacana, né? Então aqui ele mostra quem que utiliza, beleza? Se a gente ver aqui embaixo, é só você parar de rodar o seu projeto e utilizar aqui para poder instalar, né? npm install styled-components ou utilizando o yarn também, não tem problema. Então depois de instalar, é só rodar o seu projeto, beleza? Então para a gente agilizar, vamos lá. Eu abri aqui, deixa eu abrir aqui tudo. Então, maravilha. Só para a gente entender primeiro o que a gente tem dentro do projeto, eu já instalei o Styled Components e vamos lá. Então, dentro do meu app.js, que é o componente principal aí da nossa aplicação, dentro dele eu tenho apenas um home, né? Ou seja, um componente que eu criei aqui dentro da pasta src. Então, dentro do src home, eu tenho o index.js. E dentro dele eu tenho um arquivo normal com style sheet mesmo. Então, é um componente normal onde tem uma view, tá estilizado com esse container, que basicamente centraliza tudo e coloca esse background cinza de fundo aqui, tá? E a gente tem um text dentro, tá escrito sujeito programador, com essa estilização de title aqui, que apenas aumenta a fonte e coloca branco, beleza? Então a gente vai passar essa estrutura aqui agora para Styled Components, beleza? Então já instalado no projeto, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer então, dentro aqui de Home, eu vou criar um new file styles.js agora, beleza? Então a gente vai escrever dentro de um arquivo JavaScript. E aí para a gente importar então, import styled from styled components, beleza? Mas como a gente está utilizando aqui com React Native, a diferença é que aqui a gente precisa dar um barra native, ok? Se você tivesse no React.js é basicamente a mesma coisa, só que no React.js você não precisa dar o barra native, ok? Então vamos lá, dei o barra native aqui e agora a gente pode criar os nossos componentes estilizados, né? Então vamos lá, vamos voltar no nosso index aqui. Então a gente tinha um container e um title aqui, que era a estilização dessa view e desse text. A gente vai tirar eles daqui. Então vamos tirar, vou tirar todos esses imports aqui do nosso React Native, tá? E a gente então vai mudar esse cara. Eu quero chamar essa view aqui então de container, ok? Então vou criar como container, então vou abrir e vou fechar aqui. E o nosso text também não vai ser mais um text, a gente vai criar lá no Styled Components, eu vou chamar ele de title, ok? Então, title e fecha a tag de title. Se eu salvar, claro, vai dar erro, porque a gente não importou, ele não encontrou esse container, esse title não existe, e a gente vai importar lá do nosso arquivo styles que a gente acabou de criar. Então, import from.styles, beleza? E aí aqui então a gente vai importar esses nossos dois caras que a gente colocou, container, vírgula, e o title, ok? Lembrando que as primeiras são maiúsculas, porque são os componentes, então vou salvar. Por enquanto, não existe isso aqui. A gente criou, importamos lá, mas aqui no nosso styles a gente não criou nada, a gente só importou o styled components. Então vamos lá, export, const, qual que é o nome que eu chamei lá? Container, né? Igual styled, então estamos utilizando o styled, ponto, e aqui o que eu quero utilizar? Então aqui eu quero utilizar uma view, né? Então a gente coloca ponto view. E aí abrimos o nosso template strings. Então, abrimos aqui. Maravilha. Ponto e vírgula. Opa, foi um a mais. Então, abrimos o nosso template strings, que é aquelas aspinhas deitadas aí. E a gente abre aqui dentro, a gente pode escrever o nosso CSS padrão, tá? Então, aqui a gente não vai ter mais aquele estilo lá que a gente escrevia com o style sheet, né? Que era, por exemplo, justify content dessa forma. Agora sim a gente vai escrever o CSS normal, ou seja, justify
content e aqui escrever, certo? Outra diferença que a gente vai ter aqui, a gente não vai ter também dentro de aspas, ou seja, antes aqui com o style sheet a gente tinha dessa forma e era center, por exemplo, né? Era dessa forma. E agora com CSS padrão a gente escreve ele diretamente aqui, beleza? Então vamos ver isso aí. Então vamos lá. Dentro do nosso container, o que a gente tinha? A gente tinha um flex 1, ponto e vírgula. Aqui já a gente pode colocar ponto e vírgula, que é o CSS padrão. Depois a gente alinhava tudo no centro. Então, justify content, dois pontos, center, ponto e vírgula. Align items, center também. Maravilha. E também a gente tinha aquele background color, né? E aí aqui então, qual que era a cor? 12, 12, 12. Então, salvei aqui e vamos criar o nosso title. Então, export, font, eu chamei ele de title. Então, title, igual, styled, ponto. O que era o title? Se a gente lembrar aqui, ele é um texto, né? Então, ele é um text, ok? Abra aqui o nosso template strings, maravilha. E eu vou salvar, não vou colocar nada aqui. Voltando aqui no nosso index, agora ele não existe mais esses styles aqui. Então, a gente pode retirar. Posso retirar do title também. Ficou só o container e só o nosso title. Então, vou salvar aqui. E olha só que legal. Ele já estilizou para mim tudo centralizado. O nosso sujeito está bem pequenininho, porque a gente não colocou nenhum estilo para ele por enquanto. Então, já pegou e reconheceu o nosso estado components. Maravilha. Então, voltando aqui, olha que legal. O nosso container agora a gente já consegue centralizar tudo. E o nosso title, vamos lá colocar também. A gente tinha antes que ele era font size 25, acho que era 28 na verdade, eu não lembro, 28 pixels. E ele tinha uma color que era branco, então FFF, ok? Ponto e vírgula aqui também. Vou dar um tab aqui só para identar melhor e eu vou salvar. Então, aqui a gente tem de volta tudo que era aquela estilização lá no começo com Style Sheet, só que agora com Styled Components. Maravilha! Então, qual que é a diferença que a gente já percebe aqui? Antes a gente tinha aquela semântica, né, escrita com o Style Sheet, que era diferente, ou seja, não tinha traços, a gente não podia dar ponto e vírgula, a gente tinha que colocar o center aqui dentro de aspas simples, que agora a gente escreve padrão, né, o CSS padrão, não tem mais nenhuma diferença. O que que isso é legal? Porque a gente consegue utilizar esse CSS padrão que a gente tinha lá na web, aqui dentro do React Native. E a gente consegue utilizar esse cara aqui, e lá no React.js, e utilizar da mesma maneira também utilizando o Style Sheet. Isso, cara, é show de bola. Outra coisa que a gente viu, a gente tinha um background color aqui, lá no Style Sheet a gente precisava colocar dentro de aspas simples aqui, correto? E agora com o Styled Components, a gente coloca ele diretamente também, beleza? Então, a gente cria aqui o nosso componente e utiliza ele aqui como se fosse uma tag do React Native, maravilha? Se a gente tivesse mais um texto, só que não fosse um title, por exemplo, export, const, vou colocar aqui subtitle, igual styled.text, abre nossa template strings, beleza. Dentro dele eu vou colocar um font size também, mas de uns 20 pixels, menor, vou colocar um color red, desse jeito. Então, ponto e vírgula, salvei aqui, e agora a gente pode importar aqui na nossa index e utilizar um vírgula, subtitle, beleza? Vou dar um enter embaixo do title, vou chamar ele subtitle, beleza? Ele abre e fecha como se fosse uma tag, e aqui dentro a gente coloca o texto. @sujeito programador, beleza? Então vou salvar e olha só que legal, já colocou aqui. Então ele é um pouco menor e ele também é vermelho. Então a gente utiliza em formato de tag aqueles componentes que a gente cria estilizados aqui. E uma coisa mais legal ainda que a gente pode também setar valores por padrão, utilizando o theme provider deles. Vamos conhecer isso aí. Então a gente tem aqui no nosso app.js, a gente está chamando esse nosso componente home aqui, que é esse cara que a gente fez toda a estilização, correto? Então vamos lá. Aqui, como ele está chamando o nosso home, a gente pode utilizar o nosso theme provider e fornecer para ele alguns valores por padrão. Ou seja, vamos dizer que a gente tem um background por padrão que a gente vai utilizar em várias telas. A gente tem uma cor por padrão que a gente também vai utilizar em várias telas. Então a gente tem esse theme provider aí do Styled Components que a gente pode passar ele em volta de todo o nosso componente. E com isso, todos os componentes ali utilizando o Styled Components vão ter acesso a essas cores. Então eu não preciso ficar escrevendo de novo, eu posso só chamar essa cor que a gente vai colocar aqui, que ele automaticamente vai saber, cor de background, é aquela lá que a gente cadastrou. Se eu colocar uma cor principal, eu sei qual que é a cor principal, beleza? Então fica muito mais simples, depois você dá manutenção em um único local, ele altera todos os outros locais que você está utilizando esse theme provider. Então vamos lá. Então aqui no meu app.js, que é onde a gente chama o nosso componente home, vamos lá. Vou importar aqui
do Styled Components, então from Styled Components, tá? Aqui a gente não precisa dar o /native, só importando ele mesmo. E aqui a gente vai importar um carinha chamado Theme Provider, ok? Maravilha. Então, aqui no nosso return, eu vou colocar o nosso parênteses aqui de volta, porque agora a gente vai ter mais de uma coisa aqui. Então, vou dar um Enter aqui, maravilha. E aqui por volta do nosso home, eu vou chamar esse nosso Theme Provider aqui como uma tag. Então, vou colocar o nosso home aqui no meio e vou dar um tab aqui, beleza? Então, maravilha. Aqui a gente tem o nosso Theme Provider e para ele a gente precisa passar uma propriedade chamada Theme e dentro dele aqui eu preciso passar um objeto com as propriedades que eu quero. Então, vamos criar esse objeto aqui em cima para não colocar tudo numa linha só, né? Então, const, vou chamar aqui de Theme também. Vou abrir e fechar o nosso objeto. E dentro dele eu quero passar, por exemplo, BG. BG vai ser uma cor, então eu vou colocar uma cor aqui, 19, 1A24. Beleza. Então, salvei. E agora, para esse nosso theme, eu só vou colocar o nosso objeto aqui que eu chamei de theme. Ou posso colocar aqui cores, tá? Para não ficar a mesma coisa e vocês não confundirem, a gente passa nossas cores aqui, tá? Então, salvou aqui. Maravilha. Então, o nosso Theme Provider, ele é baseado no Context API, ou seja, ele vai prover para todos os caras que estão dentro dele, ou seja, o nosso home, todas as informações que a gente passar aqui dentro desse objeto cores, né? Então, vamos lá. Dentro do nosso styles aqui, que a gente estava utilizando o Styled Components, a gente tinha o nosso background aqui, agora a gente pode acessar aquele BG. Então abre e fecha aqui cifrão e abre e fecha o chaves, e ele recebe através das propriedades. Então, props, abra uma arrow function, props.theme, tá? Dentro desse theme, eu posso acessar o nome da propriedade que eu coloquei. Como que eu coloquei lá? Vamos lá no app, eu coloquei bg. Então, .theme.bg. Então, vou salvar aqui e olha aqui, mudou. Beleza? Se eu colocasse outra cor aqui, vamos lá no nosso app de novo, DDD, um cinza, né? Olha lá, salvei e ele já altera aqui para mim. Maravilha. Então, vou voltar para outra cor azulzinha, que eu acho que era mais bonita. Vamos colocar mais uma? A gente pode colocar vírgula, vamos colocar color. Eu sei que todas as cores principais vão usar essa color aqui. Ah, então vou passar aqui para ele um FF, 3F, 4A. Então, vermelho. Então, coloquei, salvei, posto no nosso styles. Onde que eu utilizo o color? Ah, eu utilizo no meu title. Então, meu title vai receber esse cara aqui. Então, a gente utiliza através das propriedades. props.theme. E aí o nome da propriedade que eu chamei aqui. Como que eu chamei? Vamos voltar no app. Color. Então, theme.color. Salvei aqui. E olha aqui. Tá o vermelhinho aqui no sujeito programador, que é nele que a gente aplicou. Se no nosso subtitle eu colocar um color FFF, olha só, beleza? E o nosso title continua vermelhinho. Com isso fica muito mais legal que a gente pode utilizar essas cores por padrão que a gente utiliza dentro dos nossos componentes e aí utilizar ele em vários componentes sem ter que ficar colocando, digitando toda vez. E a hora que você quiser alterar essas cores padrão do seu componente, você vem dentro do seu cores aqui que eu chamei, né, dentro do Theme Provider e alterar aqui. E ele vai refletir em todo o seu componente, em todas as suas telas que estão utilizando essas propriedades. Então, se na minha color aqui eu digitasse outra, eu quero um vermelho mais forte, então FF0000. Salvei, ó, já mudou para a cor mais forte. Ah, eu quero que esse cara aqui, ele receba, em vez de ser dessa forma, ele vai receber aqui um blue. Salvei, e olha só, já está azul. Então o Styled Components é show de bola para a gente poder trabalhar. Uma coisa muito legal é quando a gente une o React.js para a web e o React Native, né? A gente consegue utilizar aí o CSS que a gente utiliza lá na web, tudo aqui dentro do React Native. Então, antes da gente finalizar, estou esperando você clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente continuar trazendo vídeo para vocês. E também segue a gente lá no Instagram, que a gente posta bastante conteúdo, inclusive sugestões de vídeos, né? A gente conversa um pouquinho, algo mais próximo com vocês aí. Então, já segue lá a gente no Instagram, se inscreve aqui embaixo e até o próximo vídeo. Até mais!